comentada aí em relação aos jogadores do Figueirense, como é que funciona esse exame, enfim, por parte da comissão técnica? Bom, isso é uma prática já difundida nos outros clubes, aqui também a gente faz, que é a análise da CK. O que ela é? Uma enzima chamada creatina quinase, que ela também dá recuperação, mas também ela é referente ao metabolismo anaeróbio, à produção de trabalho. Então, às vezes me preocupa um pouco porque tem um senso comum de falar a CK é só a nível de desgaste, não tem nada a ver isso. Além do desgaste, ela está extremamente relacionada com a distância percorrida em alta intensidade. Então, por que não recuperou ainda? Às vezes o jogo é mais intenso ou menos intenso, vai depender dos adversários e também de outros fatores. Então a gente faz a análise do atleta, cada atleta tem uma mediana, dessa mediana a gente analisa 48 horas, quase sempre 48 horas depois do jogo, e vê se ela está acima da mediana ou não, e aí realmente nós tomamos algumas precauções ou não. Mas o Figueirense baixou esse índice em função de algumas lesões no começo do ano ou nada mudou? Nada mudou, continua a mesma coisa, com algumas preocupações a mais, a gente lembrar que esse não é o único fator, né? Então é um contexto. Então a gente às vezes, eu escutei algumas coisas que realmente é a CK, não, é vários fatores, jogou contra o jogo intenso contra o Botafogo, então com isso tu também tem que te preocupar com essas questões, né? Então, novamente, como eu falei, como a CK está relacionada também com a distância percorrida em alta intensidade, nós temos que se preocupar quando o jogo é mais intenso. Então, nós avaliamos com o GPS todos os jogos que nós temos em casa e dali nós partimos, além do indicador de CK, que é um indicador de carga interna, biológica, com o indicador de carga externa, que é a distância percorrida em alta intensidade, nós avaliamos, isso aqui é melhor poupar ou não, mas lembrando que isso é somente o indicativo, né? Quem toma a decisão, nós tomamos a decisão conjuntamente na comissão técnica. A gente conversou agora com o Bruno Pires, ele entende o CK como algo que mede o cansaço, foi essa palavra que ele usou. Pode-se entender assim mesmo como cansaço ou seriam aquelas micro-lesões que a gente ouve falar que é o CK mesmo? Novamente, qualquer tipo de atividade que tu for fazer, se tu sair daqui correndo, né, tu vai levar a CK. Né? Porque, novamente, não está só relacionado com o desgaste, está relacionado também com a atividade muscular. Se você tem microlesões, ela extravasa mais para o sangue e, consequentemente, como a gente analisa no sangue, vai estar nos valores mais altos ou menores. Então, novamente, os atletas pensam dessa forma que é somente desgaste, né? Mas claro que são indicativos que a gente tem, então a ciência está envolvida no futebol também, a gente tem que pensar nisso, que é um indicativo para ver se eles estão desgastados ou não do jogo. Novamente, não só essa, né? Vários fatores que nós analisamos. E Thiago, pro próximo jogo contra o Joinville, tem algum jogador com índice alto? Isso, me desculpa, mas isso é uma coisa interna, né? Isso nós não podemos passar, né? São valores nossos, isso nós temos que conversar entre nós, né? É um nível numérico, né? Tem alguma proporção que diga assim, esse jogador não pode participar de acordo com essa proporção, algum nível numérico que tire o jogador do jogo? Nós temos que pensar o seguinte, você é diferente do Fabiano, não é? Então, foi diferente de mim. Cada atleta recupera de uma forma. Então, tem até estudos bem recentes com a genética, dizendo que são 3 tipos genéticos que têm responsivos a CK ou não. Uns são mais responsivos, outros menos. Então, de cada atleta a gente analisa, vê o histórico dele, e disso a gente faz uma mediana, lógico, e desse atleta a gente vê se esse valor numérico está mais alto ou não. Você saberia dizer qual outro clube no Brasil faz esse procedimento? Provavelmente todos os clubes da Série A e boa parte do também. E C e D, provavelmente, alguns também, se tiverem, né, alguns aparelhos disponíveis, também conseguem fazer. Agora, o que a gente vem notado que o CK é mais, pelo menos aqui em Santa Catarina, os clubes que a gente cobre, é mais falado aqui. Tem a ver com algum tipo de questão física, algum trabalho mais forte no início da temporada? Você já está um bom tempo aqui também dentro do Figueirense. Qual é a tua avaliação com relação a isso? Não, acho que só o que me preocupa é que está superdimensionando um valor que, novamente, nós temos o papel auxiliar de tentar monitorar o treinamento, né? Então, às vezes se fala mais ou menos, novamente não está relacionado com a parte física, está relacionado dependendo de como foi o jogo anterior. Então, nós analisamos se aquele jogo, né? Então, às vezes tem atletas, nós já tivemos atletas que já estão em outros lugares, até melhores que tem clubes da Série A, que realmente tinham uma mediana mais alta, mas é do atleta, né? Então não está relacionado com a preparação física em si, com a individualidade biológica do atleta. Para que fique bem claro, então, o índice CK alto também não é uma certeza que o jogador vai se contundir, é isso?
Não, aí que tá. Nós temos que pensar o quê? São valores, né? De repente um atleta tem uma característica de ter essa CK mais alta, como eu falei. Tem uns que mais baixa. Então nós temos que ver se passa alguns jogos e ele continua tendo mais alta, a gente fica um pouco mais preocupado. Tem vezes que foi um jogo só, aí a gente analisa os dados do GPS, ele percorreu mais distância, deu mais número de sprints, opa, foi só esse jogo. Agora vai vindo vários jogos assim, a gente se preocupa mais. Então não está relacionado com a preparação física, o cara recuperar mais devagar ou não, e sim muito com a intensidade que foi o jogo. Exemplo, esses jogos que estão acontecendo em quarta e domingo são um estudo recente agora, mostrando que há uma preocupação vigente, e isso não são atletas até brasileiros, são atletas de fora, dizendo que há uma probabilidade maior de lesão, então aumenta aí em torno de 5 vezes mais você joga quarta e domingo do que jogar semana cheia. E isso não é só jogadores brasileiros, jogadores europeus. Então, tu expõe o atleta realmente a jogar 2 jogos durante a semana. Aí se pensa, vai ter que estar recuperado em 24, 48 horas. Nem sempre. Os estudos também têm mostrado que alguns aspectos, às vezes sprint de 5 metros ou salto contra movimento, não está recuperado ainda em 96 horas. Logo depois que é feito